Então, agora com a palavra os expositores com os questionamentos feitos. Bem, vamos lá. Tentando seguir a ordem das questões que a senhora formulou. Inicialmente, sobre governança, se os eleitos pelos associados, no que cabe à PEVI, se tem direito se tem, né, voz e vez para decidir ou deliberar. É evidente que temos. Quando a gente fala em paridade, e eu citei quando fiz a explanação inicial, que apesar de termos o voto de Minerva no Conselho Deliberativo, desde 2002, ele foi utilizado 2 vezes e nunca para tratar de investimentos. Então, todas as vezes que nós precisamos tratar de investimentos, e já votamos contra e inviabilizamos muitos deles, por entender que não deveriam ser feitos, tivemos voz e pudemos livremente apontar a nossa posição. Então, isso não é problema nenhum no que diz respeito à governança dentro da Previ. Nós vivemos na atual diretoria uma situação que, quando a gente conversa e entende que uma decisão pode não ser a correta, a gente simplesmente não a toma. Então, acreditamos que a forma que nós temos de governança hoje dentro da Previ tem se mostrado das mais maduras e profícuas que existem no que diz respeito a fundos de pensão em nosso país. Com relação ao benefício especial temporário, né, que nós chamamos de BET. O BET foi criado em 2010 como uma forma de distribuir reserva especial. Então, a despeito da Resolução 26, eu vou falar sobre ela mais à frente, o que nós temos de objetivo é que, em 2010, tínhamos a reserva de contingência constituída de 25% da reserva matemática, e a partir daí tínhamos a reserva especial, e isso foi distribuído, foi votado pelos associados, então não foi nenhuma decisão tomada por um grupo de pessoas, ou foi a votação e aprovado. E foi constituído um fundo, a partir de premissas atuariais naquela época levantadas, para que pagasse durante um período aproximado de 60 meses. O que nós temos é que até o final deste ano, de 2013, né, terão sido pagas 48 parcelas e, dependendo do resultado deste final de ano, e isso já foi alertado aos participantes, nós podemos ter que diminuir o tempo ou talvez suspender o pagamento deste benefício. Lembrando que é um benefício adicional, né? Nós estamos falando dos benefícios regulamentares, esses estão garantidos. Então, esse benefício, o fundo que o suporta, por força da resolução número 26, se a reserva de contingência estiver abaixo de 25%, nós temos que recompô-la. E nós vamos ter que utilizar os recursos dos fundos previdenciais. Um dos fundos previdenciais, o principal, é esse, é dele que nós teríamos que retirar os recursos primeiramente, de acordo com essa mesma norma. Então, esse é o BET, é isso que alguns, eu até tenho dito para os associados que não matem o mensageiro, né, como segundo reza a lenda fazia Gengis Khan. O fato de eu ir às associações e comunicar que temos esse problema não significa que eu deva ser morto, né? Temos que alertar os nossos associados. É um benefício que foi criado com um caráter de temporalidade. Se houver reserva especial, eu particularmente defendo que nós devemos mantê-la, mas para isso nós dependemos da reserva especial. Em não havendo, ele será suspenso. Sobre o benefício, o teto de benefícios e os valores. A forma de... Não existe teto de benefícios na Previ. Então, inicialmente, eu quero deixar isso bem claro aqui, porque existe uma série de pessoas que alardeiam, principalmente nas redes sociais, que nós estamos descumprindo um teto de benefícios. Isto não é verdade. Não existe hoje na Previ um teto de benefícios. Particularmente, e os eleitos, de uma forma geral, defendem a instituição desse teto. Temos uma negociação com o patrocinador nesse sentido, mas existe uma disputa bastante grande sobre isso.
Os benefícios na Previ são concedidos a partir do salário de participação. Não é verdade que as pessoas estejam se autoconcedendo benefícios. O Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, com ações em Bolsa de Valores, e toda essa questão foi criada a partir de 2008, com a criação dos estatutários. São os diretores, vice-presidentes e o presidente do banco, que têm a sua remuneração, o seu honorário criado a partir da lei das SA. Então, foi a partir daqui que criou-se essa questão. Eu recebo e-mails, né, de pessoas dizendo que existem salários milionários, né, benefícios milionários na Previ, da ordem de 45 mil a 80 mil reais. E eu rebato de uma forma bastante objetiva. A questão é matemática. O maior salário que existe hoje no Banco do Brasil é o do seu presidente, que é da ordem de 55 mil. O benefício na Previ é 90% desse salário de participação menos a parcela Previ. 95% de 55 jamais será 80 mil reais. Então, isso não existe, e isso é o que eu caracterizo como uma lenda urbana. Então, isso não existe. O maior benefício hoje pago na Previ é de 34 mil reais. Então, é fruto de um salário de participação de um associado. Então, não existe a concessão de benefícios ou de salários por parte da patrocinadora. Com relação à resolução 26, né, foi perguntado tanto pela Cláudia como pela senhora. Sobre o PDS 275/2012, eu não tenho nenhum problema em dizer que eu tenho me manifestado contrário a ele, por uma questão bastante objetiva também. Ele foi criado pelo companheiro aqui, que está aqui, o Carvalho, que me confidenciou tal fato. Então já não é mais confidência, né, Carvalho? Mas ele foi criado olhando muito para a Previ, tratando do superávit. E ele altera, salvo engano meu, os artigos 16, 17, 21 e 25, né? Da resolução 26, que fala sobre distribuição de superávit. E esquece do 28, 29 e 30, que trata de equacionamento de déficit. Então, esse é o primeiro grande problema. E segundo, se nós estamos dizendo que esta resolução é ilegal porque ela altera uma lei sem passar pelo Congresso, eu não quero alterar um item dele. Eu quero que seja revisto todo. Resolução é resolução. Alterar a lei é prerrogativa do Congresso. Então, eu tenho dito, e o Ricardo Bezoini, o deputado Ricardo Bezoini, que está aqui, colega de banco também, companheiro de militância sindical, nós temos defendido o projeto que é patrocinado por ele, o 161/2012, que é fruto de um amplo debate com os participantes de fundos de pensão. Foram 2 fóruns de participantes que foram realizados. A ANAPAR foi quem patrocinou esses fóruns, com participantes de diversos fundos de pensão, e ali saiu desses 2 fóruns uma proposta de alteração das leis complementares, seguindo o rito que deve seguir, através do Congresso. E aí o deputado Bezoini patrocinou esse projeto, e eu tenho defendido que esse projeto seja levado à frente. Participamos de uma audiência pública, né, na qual eu estive presente, que o relator do projeto convocou para ter subsídios para fazer o seu relatório. Com relação a alterações de regulamentos. As alterações de regulamentos que nós tivemos na Previ foram votados. Então, não há que se falar em alterações unilaterais. Existem, o Geraldo falou aqui das ações, do crescimento de ações, uma indústria de ações que existem contra os fundos de pensão, também muito nos preocupa. Temos diversas ações, temos cerca de 28 mil ações em que a Previ aparece como ré, né, como polo passivo, e tem nos dado muita despesa.
E muitas das teses ali defendidas são absolutamente indefensáveis, a nosso ver. Algumas versavam sobre cesta alimentação, por exemplo. Não há que se confundir a política salarial do patrocinador com um contrato previdenciário. Então, há uma diferença muito grande. Durante muito tempo, participei das negociações coletivas, como o representante dos trabalhadores em mesa de negociação, e posso dizer claramente que nunca houve contribuição para o fundo de pensão sobre salário indireto, no caso da Vale Transporte, ticket de alimentação, portanto, não há que se cobrar do fundo de pensão isso. Podemos discutir se esse formato de salário indireto é justo ou não. Mas daí a querer imputar ao fundo de pensão, cujo patrocinador, na verdade, sou eu mesmo, como associado, é passar a conta para todo mundo de uma política salarial de uma empresa. Igualmente, no caso da Previ, temos muitas ações que versam, nós chamamos de renda mensal inicial, outros chamam de estatuto da posse. Também eu tenho discutido muito isso com os associados, que é o verdadeiro tiro no pé. 97% dos cálculos que já fizemos sobre essas ações que chegam para nós na Previ, o benefício é diminuído. O benefício diminui, o que demonstra que as alterações de regulamento que foram votadas pelos associados são mais benéficas. Estes 3% que tem o valor nominal do benefício maior no cálculo, na sequência se tornam menores, por uma questão bastante simples. Até 1997, o benefício era corrigido pelo mesmo índice que corrigia o salário do pessoal da ativa. E, a partir daí, então, estabeleceu-se um índice, inicialmente o IGPDI, a partir de 2003 o INPC, que foi muito maior, porque os funcionários da ativa ficaram sem reajuste salarial de 1996 até 2002. Então, na sequência, há uma melhora dos benefícios. Então, as alterações de regulamento que houve na Previ foram para melhorar e, infelizmente, vende-se ilusões aos associados que acabam pagando duplamente na manutenção das ações que eles mesmos têm que fazer através dessas associações, né, que são, na verdade, escritórios de advocacia travestidos de associações, e pela manutenção que nós temos que fazer na defesa lá na Previ. Doutor Marcelo, lhe agradeço, mas me suscitou aqui uma dúvida. O senhor foi categórico dizer que não há essa vitalicidade, não há esse benefício, esse privilégio para dirigentes que se autodeterminam, se autoconcedem o benefício com um salário muito alto e que isso vai dar esse benefício para o resto da vida, pago pela Previ. O senhor me disse para todos aqui, para a audiência, que a média é R$6.000, a média. 6.000 reais, foi o número que eu anotei ali. Agora, aí o senhor fez um cálculo agora, quando falou sobre o valor maior, que o teto é 55 mil para o salário do presidente do banco, e aí chegou à conclusão de uma média de R$34 mil do salário que ele vai receber como benefício. Mas aí eu enxergo uma distância grande da média, que é a base, com 6 mil, para 34 mil. Então, eu lhe pergunto quanto por cento desses que recebem mais representam no conjunto dos assistidos pela Previ? Isso depende muito da carreira que cada trabalhador constrói dentro do banco. Então, a forma de cálculo do benefício, no caso do plano 1, é bom se diferenciar, vamos deixar bem claro isso. Nós temos dois planos. O plano que nós chamamos de Previ Futuro, é o plano que foi criado em 98, ele é um plano de contribuição variável, né? Ele é contribuição definida na formação da reserva e benefício definido quando de recebimento do benefício. Ele leva em consideração todo o período de contribuição e a média do período todo de contribuição. Então, com a reserva, você define o benefício. O plano 1, ele considera, para efeito, você contribui durante toda a sua vida laboral, mas para efeito de definição do benefício, uma vez que é benefício definido, a média das 36 últimas contribuições.
Então, se um funcionário faz uma carreira em que ele vai crescendo e chega ao final ao cargo de presidente, ao caso atual do presidente, ele vai ter como benefício a média das 36 últimas contribuições. Calculados, 90% desse valor é subtraído um índice que nós chamamos de parcela Previ. Então, hoje, nós temos um caso, não é o do presidente, o maior benefício que nós pagamos hoje é R$34 mil, de alguém que fez uma carreira como diretor do banco, trabalhou nos últimos anos como diretor e, portanto, foi considerada as 36 últimas contribuições. E assim é para todo mundo. Pode acontecer de alguém ter o contrário? Pode. Alguém que faz uma carreira e, ao final, tem algum problema, pede a comissão. Se ele não fizer um instituto que nós chamamos de preservação de salário de participação, ele pode ter o seu benefício diminuído. Isso acontece, já aconteceu algumas vezes. Mas não se trata de uma discrepância que acontece porque alguém autodefine um salário. Isso não existe. Então, existe uma política salarial no banco, existe um plano de carreira, existe os cargos pré-definidos e, a partir deste salário de participação, é que se define o benefício quando do requerimento pelo associado. Muito obrigado, doutor Marcel. Passo.